Essa aqui é Renata Calmon, minha amiga. Diz que é minha amiga, por favor. Porque eu mostrei para os meus sobrinhos que eu conhecia ela. E eles ficaram duvidando, porque meus sobrinhos são crianças. E ela fez uma novela infantil do SBT, que era Cúmplices de um Resgate. Fazia a personagem Lourdinha, é isso? É isso, a gente é amigo. Já viu? Viu, meus sobrinhos? E eu fiz a novela, eu sou a Lourdinha. Quanto tempo ficou na novela no SBT? A novela ficou 1 ano e meio no ar, a gente também gravou durante 1 ano e meio e foi bastante tempo. 1 ano e meio? É. E eu nunca fiz novela, como na SBT também é, como dizem em outras emissoras, meio corrido, meio em cima da hora. Eu não sei como é esse processo de gravação. Então, é corrido e tal, mas o SBT é muito organizado. Eles sempre dão um roteiro de gravação antes, então você consegue planejar a sua semana, você consegue estudar seus textos com antecedência. Porque lá tem criança, né? Então dá pra você jogar a criança, tipo, decora um texto aí, ó, de um dia pro outro. Você tem que ter um planejamento maior. Então a gente que é adulto acaba se beneficiando dessa organização também. Conheceu o Silvio Santos? Puxa, sabe que eu vi o Silvio Santos passando um dia no corredor? Eu tentei falar com ele tinha uns 2 seguranças e aí os caras falaram que eu não podia falar com ele. Sério? Eu falei, mas eu faço a novela. Eles falaram, não. Eu tenho a impressão que todo mundo que entrou no SBT conhece ele. Que ele tá lá esperando a galera, mas isso é uma... Alguns amigos até fizeram o programa dele, mas eu fiz outros. Eu fiz o Celso Portiolli. É mesmo? É. E como foi o processo? Eu assisti algumas cenas, acho que algo que tu colocou na internet, também assisti alguns episódios. A gente tava passando e te vi. E como foi o processo de busca e de encontro dessa personagem? Porque tem uma atuação ali mais juvenil, não sei. É difícil, foi fácil? Eu acho que foi uma coisa que eu fui descobrindo, mas assim, logo no começo eu propus um sotaque mais do interior, mais mineiro, na verdade. Porque ela era uma menina provinciana, religiosa, e aí ficou. Eles falaram, não pode ser muito marcado, porque, assim, tem pessoas que vêm desse lugar e não vão ter o sotaque, então também não pode ser uma coisa muito diferente, que era o tal de Vilarejo dos Sonhos. Então eu fiz uma proposta e ficou, e ela também, a personagem era mais de um núcleo cômico dentro da novela, então tinha um jeito, né, mais cômico de fazer também. Ela era meio inocente, né? É. E como foi atingir um número enorme de pessoas e principalmente crianças, né, eu acho? Sim. Como essa resposta, parado na rua, qual é o comportamento delas, o que isso representou pra ti? Acho que foi durante a época da novela, agora já não tem mais isso, mas acho que as crianças, elas têm uma relação com a TV e com a obra de admiração, de respeito, então é legal, assim, eu senti bastante o carinho das crianças, apesar de que muitas vezes acontecia de chegar num lugar e falarem, nossa, você parece muito com aquela atriz que fez Cúmplices de um Resgate, nossa, você parece muito, e não achavam que era eu. Porque, né, eu faço tudo, vou ao mercado, metrô, ônibus, minha vida é absolutamente na rua, então... Tem uma vida normal. No metrô te reconhece? Hoje não, mas na época da novela, sim. A gente estava conversando, você traduziu um livro também, do francês para português, é isso? Isso. Tu me parece uma pessoa muito requintada. Ah, obrigada. Tô certo. Eu falo francês, eu falo espanhol, eu falo inglês. E aí teve uma época que eu traduzi, acho que uns 2 livros. Eu me viro nos 30, na verdade, porque ser atriz é tipo uma profissão inconstante, difícil, então o que tiver que fazer eu faço, seja traduzir, seja fazer assistência de direção, seja dar aula, que é uma coisa que eu adoro. Então, inclusive, eu dou aula pra criança hoje. Dá aula de teatro pra criança? Dou. E aí? Esses são teus fãs? Então, eles sabem que eu fiz a novela. Eu gosto muito de dar aula, foi uma descoberta, porque eu achei que eu não ia curtir tanto dar aula pra criança e pra adolescente, e eu acho que eu aprendo muito com eles. Assim como eles aprendem comigo, eu aprendo com eles. Eu sou uma pessoa assim mais séria e tal, e quero passar um conteúdo. Aí a criança chega assim, professora, e dá um abracinho, você fala, ai meu Deus. Ou então você tá tipo, você tá falando uma coisa séria, aí a criança chega e fala, então, porque isso aconteceu comigo uma vez, e aí minha mãe começa a contar uma história interminável, e você
Tipo, você tem que um pouco entrar na onda. Você fala, tá bom, agora continuando. Então a criança ela tem uma outra dinâmica, um outro jeito de entender as coisas, de aprender, assim. Que loucura. Mas eu acho que ainda assim, eu acho que eu gosto de passar conteúdo, gosto de tentar mostrar, assim como eu ensino para adulto, eu vou ensinar para eles uma coisa só que de um jeito diferente. Sim. Falou que você, vou chamar você agora, estamos aqui em São Paulo, já estou me adaptando ao sotaque novo. Você falou que se vira nos 30. E eu conheço muitos atores que não produzem, e conheço outros tantos que acabam produzindo. E conversando uma vez com um amigo meu, Leonardo Machado, eu perguntei para ele se ele achava que o ator produzir era melhor ou não. Ele disse, cara, depende de cada um, se é uma necessidade. Tu tem essa necessidade em ti de estar sempre envolvida? Então, a minha necessidade surgiu mais de fazer parte da obra do início até o fim dela. E por isso eu me envolvi com a direção agora, e mesmo com o roteiro. Porque eu acho que no teatro eu acabo fazendo parte da obra desde a primeira ideia. Aí eu traduzi várias peças, inclusive do inglês. E essa última peça que a gente fez, que é o Agent Grau no Escuro, com direção do Nelson Baskerville, fui eu que traduzi também. E aí eu acho que no teatro existe essa participação desde o começo. Mesmo que você não dirija, mesmo que você não produza, você está pensando a coisa desde o início. E no cinema não, assim, você é contratado para fazer, ou na TV, sabe? Você vai lá, faz sua participação e vaza. Sim. E aí eu senti a falta de pensar essa obra desde o início no cinema. E aí, enfim, comecei a escrever, escrevi um roteiro que eu dirigi agora, sem grana nenhuma. E aí escrevi um outro que também quero tentar arrecadar aí um pouco mais de dinheiro e fazer. Sem grana nenhuma? O que a gente dirigiu agora foi 0 grana. Nem catarse, nada? Nada, foram R$700, sendo que 400 foi do espaço e 300 de comida, sei lá. Sim. Não tem como não fazer, né? Algo que você tem uma necessidade de pôr pra fora. Exato. Eu acho que tem que fazer. Eu acho que a gente tá vivendo um período em que é muito difícil ser artista, porque as leis de incentivo estão minguando, os apoios, os patrocínios, e as pessoas também estão sem dinheiro, né? Então, o que você vai fazer? Você vai comprar uma comida boa para tua casa ou você vai ao teatro, sabe? Você não Sim. vai ao teatro, você para de ir ao cinema. Então, é um período mesmo de resistência, eu acho, e que acho que a gente não pode parar de fazer. Sim. Mesmo que tenha que se virar nos 30 fazendo outras coisas, mas eu acho que a gente não pode parar de produzir. O que motivou a escrever e a dirigir esse filme? Qual que é essa necessidade de contar essa tua história? Eu queria me aventurar na direção. E aí eu tinha um conto do Caio Fernando Abreu que eu sempre gostei. E aí eu pensei, foram duas coisas. Primeiro, eu sempre quis roteirizar essa história. E segundo, era uma história que se passava num lugar só, com 2 pessoas, então que ela seria perfeita para esse cenário sem apoio nenhum. Sim. E com uma primeira direção que eu inclusive dirijo com o Bruno Cotti, que é parceirão de muito tempo. Ah, legal. E tem uma peça agora que foi indicada ao Prêmio Shell. Foi indicada ao Prêmio Shell de melhor direção, o Agent Grau, essa peça inglesa. A gente traduziu também. Foi que traduziu, acabou de falar. A gente fez no Cultura Inglesa. E aí a gente fez 2 temporadas na Funarte esse ano e aí recebeu essa notícia boa da indicação ao Prêmio Shell. Pô, uma torcida. E tu é muito ligado aos esportes, né? Eu acompanho tuas redes sociais e vi que tu tava correndo muito e agora tu começou a escalar. E inclusive tu falou que... Tô com as canelas roxas, né? Tomou umas pauladas vezes. Parece que sofreu acidente de carro. Eu sou muito envolvida com esporte. Eu acho que é uma... Engraçado, é uma adrenalina muito parecida com a do estar no teatro, de fazer uma peça, assim, escalada, corrida, é uma sensação de estar viva, de estar presente, E eu gosto muito de fazer esporte outdoor, né? Então eu gosto de fazer corrida de montanha, eu gosto de, vou lá na pedra escalar, não só indoor, mas ir de fato no lugar. E eu acho que é uma sensação, eu não acredito em Deus, nada, mas eu acho que é uma sensação que você percebe que é uma coisa que vai além de você, sabe? Que você está conectado com aquilo e que é uma pedra que existe há não sei quantos milhões de anos e que você está ali presente, escalando aquela porra. Eu acho isso incrível, sabe? Eu tive essa sensação esses dias com a altura. Eu não gosto muito de altura. Eu gosto, que tem um flerte com a altura. E eu fui lá gravar o comercial do Beto Carreiro.
E eu falei que topava, quando me ligaram, eu topo. E eu tive que ser içado a 100 metros de altura 7 vezes seguidas na torre aquela como é que é o nome? Na Big Tower. Aí uma vez nos trancaram lá em cima e a gente ficou uns 3 minutos pro drone filmar. E eu não sabia que aquilo lá ia descer, não ia. E eu escrevi um texto sobre isso, que é tipo, lá em cima mais nada importa, só o que importa, porque tu não tem o controle, né? Você não tem o controle. Não tinha como descer. Mas aí você não tinha o controle. Na escalada a gente tem total controle, né? Sim, é verdade. Porque se você comete Assim, eu tô começando, então, por exemplo, geralmente vai uma pessoa na minha frente, faz guia, né? Faz a guia, que vai com a corda, vai solto e vai buscando pontos de apoio. Então, por exemplo, eu coloquei a corda aqui, até eu chegar no próximo ponto de apoio, eu tô solto. Eu caio. Sim. E você cai a distância até o último ponto de apoio e o dobro, né? Porque você cai pra baixo. Então, isso eu ainda tô aprendendo a fazer. Não faz ainda guia, é guia, né, que chama? Não, eu geralmente vou segura. Sim, mas... Então, se eu cair, eu já caio na corda direto, entendeu? Sim, não dá aquele... Então é mais tranquilo. Mas se eu te conheço logo, tu vai estar, né? Já... Sim! Não, eu vou na frente. Solando, eu vou sem corda. Não dá pra fazer isso, é muita loucura. A gente chegou hoje aqui em São Paulo e gravou a entrevista, porque tu vai pro Uruguai amanhã gravar uma publicidade. Uma publicidade, Pra qual cidade você vai? Acho que eu vou pra Montevidéu. Pra Montevidéu. Acho que sim, E mas como não tenho certeza. sempre fez bastante publicidade. Nossa, eu nem olhei meu bilhete de avião. Corta isso aqui pro diretor não ver. Você sempre fez bastante publicidade? Mais ou menos. Eu sempre tive uma participação meio errática, assim, na publicidade. Não, Sim. Às vezes eu faço uma coisinha ou outra, mas ela sempre vem pra me salvar, pra salvar o meu mês. Sim. E sentiu alguma diferença nos últimos tempos em queda de número de comerciais, inclusive de queda financeira? Total. Não, publicidade era uma coisa que dava pra viver de publicidade em 2014, 2013. Aí depois disso, ladeira abaixo. Ladeira abaixo. E assim, dizem que, assim, eu acredito que a crise tenha uma grande influência nisso, mas assim, o que eles pagam e o preço de um comercial, o que eles pagam pro ator é ridículo, é insignificante, é injusto mesmo, sabe? Eles tinham que, sei lá, tira de algum lugar e dá um cachê decente pro ator. Mas eu acho que os atores agora estão começando a se mobilizar. Sim. Porque a gente não tem um sindicato decente aqui em São Paulo, eu acho que no Brasil inteiro não existe um. Então, agora, os atores até fizeram um grupo no Facebook, eles mostram o que é a tabela, sabe, o quanto que deveria ser, denunciam comerciais abusivos. Sim. Então, pô, eu acho isso bom, espero que vá pra frente esse movimento. Belo movimento. A gente sempre fica com medo de encabeçar essas coisas, porque Sim. você não quer se queimar, né? Já tá difícil, tá tudo difícil, tá sem dinheiro, você vai se queimar com vai pegar a última coisa que tem que... não dá. Então é complicado ser politizado nesse momento. Sim, concordo. Pô, tem mais alguma coisa que queira nos contar? Eu vou fazer fiz um filme que inclusive foi pra Gramado, que foi onde a gente se conheceu, que é o Esteiros, que vai estrear dia 27 de julho, vai entrar em circuito. E eu acho que vai ser bem legal. Foi um filme que rodou em vários festivais do mundo. E que eu tô feliz que finalmente vai entrar em circuito no Brasil, porque ele já estreou nos Estados Unidos e já estreou na Argentina. É verdade. E tem uma série que eu faço uma das protagonistas, é uma série chamada 1000 Dias. Ela é sobre a construção de Brasília. E é uma série bem legal, dirigida pelo Fernando Onesco e que vai estrear em outubro no History Channel. Eu faço uma arquiteta chamada Gilda. Ah, eu vi fotos, claro. Então. Época e tal. Exato. Muito bonito. Ludinha, viu meu sobrinho, minha criança. É minha amiga, sim. Renata Calmon, muito obrigado por nos receber aqui em São Paulo.